Deus proveu no meu noivado. E essa história eu quero te contar de como Deus fez um milagre no meu noivado. O que era para ser uma coisa simples se tornou algo de grande testemunho e por isso que eu estou aqui para contar para vocês. Meu nome é Bárbara, tenho 20 anos e sou serva do Senhor, sou filha de Deus e uma das coisas que Ele me pediu nesses últimos tempos é para que eu viesse contar esse testemunho, mas eu sempre fiquei com o pé atrás. Mas eu resolvi gravar porque vai edificar muitas pessoas e a pessoa que ouvir, nem que seja só uma pessoa, que ela seja edificada e que a sua fé seja aumentada, para que venha gerar edificação no seu coração. Bom, eu estou noiva, não vai fazer um ano, na verdade, e tudo que aconteceu foi um milagre do Senhor. Eu noivei em julho do ano passado. Enquanto eu for estar falando, eu vou colocar algumas fotos para que vocês vejam como que foi. Foi bem engraçado, porque o meu noivo, o Júlio César, né? Ele planejou algo no seu coração. Ele passou o namoro todinho planejando, né? E aí, o que ele iria, né, fazer? A gente iria num lanche. Lanche não, é uma kebaberia que vende alguns hambúrgueres artesanais, uma coisa assim. E a gente ama, esse lugar é muito especial pra gente. E aí ele iria fazer lá, né? Porque no momento ele não tava com condições de pra ir num lugar mais elaborado, um lugar mais um restaurante mais chique. E ali era um lugar especial pra nós e eu ia ficar muito feliz se fosse lá também. E aí ele planejou ir lá. Só que aí ele resolveu, ele tava com muita dúvida quanto ao que fazer. Enfim, ele começou a pedir ajuda pra minha mãe, começou a pedir ajuda pra minha irmã e também pra duas amigas nossas que é da igreja que a gente congrega. E aí ele falou, né, que tava querendo me levar nesse lanche e tal. Elas na hora falou, não, vamos preparar algo especial, vamos num lugar especial, enfim. Gente, vocês não têm ideia. E aí eles criaram um grupo e lá eles conversaram, botaram as ideias, o que ia fazer, enfim. E aí quando foi chegando os dias, né, nesse período os meus sogros que são do Pará vieram pra cá justamente, né, nessa época. E aí foi chegando o dia e eu comecei a ficar desconfiada, né? Eu até gravava uns vídeos assim, eu falava, olha, eu acho que eu vou ser pedida essa semana em casamento. E aí foi indo, né? As coisas foram acontecendo e eu fiquei desconfiada porque eu sou muito observadora. Eu comecei assim, aí E aí foi passando os dias, aí quando chegou no dia, foi no dia 8 de julho. Eu me arrumei assim pra gente comemorar, sair assim, meu, meio bonita. E nesse dia a minha mãe tava assim, ela nunca foi de ficar assim muito próxima, assim, de tipo assim, ai filha, ai, que lindo. Esse é normal, pra mim esse é normal. E eu me arrumei, tá? Eu botei uma roupa, elas falaram, não, gente, bota outra. Aí eu coloquei outra. E aí foi indo. E aí minha mãe, nossa, ai, faz quanto tempo vocês namoram, não sei o quê. Aí eu não tava entendendo, né? Aí fomos. E nisso, o meu noivo, que antes era meu namorado, ele tava assim, meio estranho, tava muito mais nervoso, meio travadão, assim, sabe? Aí eu, isso tá estranho. Aí a gente foi indo. Ele não me falou o lugar que a gente iria. A gente foi indo, eu falei, onde a gente vai? Aí ele falou, quando chegar lá, você vai saber. A gente foi indo. Gente, a gente foi por um caminho e a gente chegou num restaurante que eu nunca tinha visto falar, nunca tinha visto nenhuma postagem. E aí eu peguei e fiquei, gente, não é possível. Eu falei, isso que tá estranho. E na hora meu coração Aí fomos entrando e tal, uma coisa tão chique, tão. Meu Deus do céu. A gente foi chegando, aí a gente foi entrando, assim, e aí tinha uma mesa mais encostada assim no canto, umas pétalas. Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem
Como que eu tô falando? Umas pedras em forma de coração, várias fotinhas nossas na parede. Gente do céu. Aí eu falei, eu fiquei assim. Eu não tô lembrada se foi logo no início, quando a gente chegou, se a gente sentou e tal. Mas aí eu lembro que a gente sentou. E eu fiquei assim maravilhada, falei, meu Deus, não, meu Deus, é hoje. Aí a gente foi, né, indo. E aí sentamos, e aí conversamos, assim, fiquei assim, tirando foto, gravando cada detalhe, assim, eu fiquei, uau, meu Deus. Aí quando ele foi, ele levantou. A gente tava tudo tão perfeito que as meninas, elas prepararam tudo, elas imprimiram as fotos, revelaram, elas foram mais cedo lá para preparar. É a Sandra e a Angelina. Inclusive, eu sou muito grata pela amizade delas, né? Sem elas não teria acontecido isso, né? Dessa forma. E aí foi ele saiu e se ajoelhou e aí eu levantei, meu Deus do céu, gente, tinha algumas pessoas lá, né? Era um restaurante é um restaurante bem sofisticado, bem chique. E aí né? Foi muito emocionante, enfim, foi maravilhoso. Aí nós jantamos, inclusive o jantar inteiro foi pago pelos nossos amigos. A esposa, né? Essa amiga que ajudou a gente, ela é casada e eles, né, os dois pagaram esse jantar inteiro pra gente, entrada, prato principal, sobremesa, enfim, a gente ficou assim, besta. E aí foi indo, né? Foi indo. E aí ele me falou: olha, esse grupo aqui foi criado justamente para que esse dia acontecesse. E eu fiquei, cara, não é possível. Eu sempre imaginei um pedido assim bonito, só que eu não sabia que iria virar realidade isso. Eu sempre tive isso no meu coração. E aí quando aconteceu, gente, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Deus, obrigada, Pai, obrigada, porque sem ti isso nada iria acontecer. E como é bom a gente entregar as nossas orações, nossos sonhos pro Senhor, porque Ele faz melhor do que a gente imagina. E aí, quando a gente foi conversando, ele falou assim: olha, daqui a semana que vem vai ter um culto de ação de graças pelo nosso noivado. Isso aí era a parte 2 já. Gente, teve um culto de ação de graças pelo nosso noivado em uma igreja aqui, a PIB de Rondônia. Gente, eu fiquei. Parecia um casamento quando a gente foi chegando. Tinha tanta gente, eu convidei amigos, a própria igreja ela foi. Enfim, eu convidei várias pessoas e parecia um casamento. Eu vou botar fotos aqui pra vocês verem como que foi lindo. Pareceu um casamento. Nós ficamos lá no palco, né? E aí nós ficamos sentados na cadeira, teve louvor, teve palavra direcionada, né? Foi tão bonito. E alguns irmãos, né? Inclusive essas duas amigas, que prepararam tudo, né? Porque eles prepararam kit é, marmita, né? Com um bolo, salgadinho, prepararam um painel, vou botar fotos aqui para vocês verem como que ficou a coisa mais delicada e mais nossa cara possível. Tanto é que teve gente que pensou que a gente estava casado, mas era um culto, foi um culto de ação de graça. E nisso eu quero te falar qual a mensagem disso tudo. É um testemunho, porque nós vivemos a bondade, a misericórdia, a provisão do Senhor nas nossas vidas e podemos enxergar Deus em tudo mesmo. Foi um momento assim maravilhoso que tudo se alinhou para que fosse feito da forma mais maravilhosa possível. E tudo isso graças ao Senhor, graças aos irmãos que Ele nos deu, as amizades. Nossa, meus sogros estavam aqui. Então, a palavra que eu quero te deixar, além do testemunho, que já é muito edificante, o que eu falo para você é: ore. Fale para Deus, coloque em suas orações os seus sonhos. Fale, Deus, esse é o meu sonho. E coloque, fale para o Senhor, porque Ele é o nosso Pai. E o Pai, Ele ouve o que os seus filhos falam. E a própria palavra fala, Ele faz muito melhor do que a gente pode imaginar ou sonhar. Então, ore para que a sua história seja especial e exclusiva para você, porque a minha foi. E onde a gente não via, tipo assim, possibilidade de acontecer nem metade disso, o Senhor falou: vai acontecer, porque Ele é o nosso Pai. E eu falo isso emocionada porque o Senhor cuida de você.
Então, se você acha que é impossível, é muito difícil, é, é muito improvável, o Senhor tem uma história especial para sua vida. Sonhe, porque o seu Pai, ele faz melhor do que você imagina, o que você pede. Ele sonha, ele ama casamentos. Ano que vem eu vou casar. E eu creio que vai ser lindo. Então, creia que a sua história já está escrita pelo Senhor. O Senhor vai prover na sua vida, no seu noivado, no seu casamento. Vai ter uma história linda para contar e vai ser um testemunho lindo para você edificar os seus irmãos. Então, esse é o meu testemunho do meu noivado e espero que tenha edificado a sua vida e que a sua fé tenha sido fortalecida. Muito obrigada e até o próximo vídeo.